Fala, meu manos! Um ótimo dia a todos! Entrando mais uma vez aqui na escatologia preterista completa. A escatologia preterista consumada. Lembrando para cada um de vocês, né, a respeito do preterismo. Preterismo não é segmento religioso, tá? O preterismo é um conceito dentro da escatologia das escrituras, aonde, como que eu posso dizer, onde a parte fundamental, né, é falar da consumação do século, de todas as profecias que estão relatadas aí dentro das escrituras, seja ela no livro de Daniel, né, seja ela no Apocalipse, seja ela por parte dos profetas, ou até mesmo as revelações aí com relação aos apóstolos, né, como o apóstolo Paulo e também o apóstolo João, que foram ali dentro das escrituras os dois que tiveram uma conexão direta já com Jesus Cristo, totalmente diferente lá enquanto ele estava ali debaixo da lei de Moisés, né, do judaísmo, né. Algumas pessoas aí estão entrando no Facebook, estão afirmando algumas coisas com relação ao fim dos tempos, ao fim de todas as coisas que Jesus Cristo tinha profetizado, né, em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, Mateus capítulo 25, né? E falando que alguns relatando que esse vírus, coronavírus, tem alguma ligação ali com o livro de Apocalipse, com alguns acontecimentos que está para acontecer, porque é como se, por exemplo, tudo isso está acontecendo aqui no nosso país ou no mundo inteiro, porque Jesus Cristo está prestes a vir, né? Para fazer um grande julgamento, para levar a sua igreja que está aqui nos dias de hoje e tudo mais, né? E eu quero ver aqui, entrar aqui numa das passagens aqui em Lucas, capítulo 21, e a gente poder constatar alguma coisa para ver se faz sentido, para ver se bate, né? Para ver se tem lógica, para ver se tem coerência. Porque uma coisa eu posso falar com toda certeza aqui: todas as profecias que estão ligadas aos profetas, elas tiveram uma inspiração, elas tiveram ali uma verdade, né? Mesmo com muitos erros, alguns erros de traduções ao longo do tempo, né? Por parte aí dos pais da igreja e tudo mais, lá no Concílio de Nicéia, tudo mais, né? Algumas traduções diferentes, né? Por exemplo, Lucas capítulo 21, a partir do versículo 20, Jesus Cristo aqui ele vai falar da destruição de Jerusalém. E ele vai dizer o seguinte, preste atenção, ele vai dizer o seguinte, analisa. Quando vocês virem a cidade, olha só, hein? Quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, fiquem sabendo que logo ela será destruída. Em outras linguagens, né, das escrituras está lá uma outra palavra, não seria destruída, está escrito lá assolada, né? Ele vai falar, quando vocês virem, isso aqui, Jesus Cristo ele não está falando para mim, não está falando para nós nos dias de hoje, não. Ele está falando aqui para os discípulos, para aqueles contemporâneos deles, aqueles que viviam ali na geração deles. Tá? Está falando para eles. Ele vai dizer, quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada de exércitos, fiquem sabendo que logo ela será destruída, assolada, ela será despovoada, aniquilada, acabada, arrasada. Esse é o sentido aqui. Versículo 21. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Ponto.
Quem estiver na cidade, que saia logo. Ponto. E quem estiver no campo, que não entre na cidade. Ponto. Versículo 22 de Lucas 21, preste atenção. Porque aqueles dias serão os dias do castigo. Em outra linguagem está escrito lá, acertos de conta, juízo. O juízo estava para cair sobre quem? Sobre o Brasil, outras nações? Coisa nenhuma, estava para cair sobre Jerusalém. E por que estava para cair sobre Jerusalém? Em Lucas mesmo vai afirmar lá, Jesus Cristo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Depois a gente vai lá em João capítulo 10, o que vai estar escrito em João capítulo 10? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Aí depois Jesus Cristo vai falar, aqueles que vieram antes dele. Seria esse ladrão que vem para matar, roubar e destruir, seria um espírito, uma mitologia criada pela religião, que supostamente briga com Deus lá no céu e vem aqui para a terra? Será que um espírito que se chama diabo ou Satanás teria poder para roubar alguma coisa? Para pegar, por exemplo, uma matéria de alguém, roubar um dinheiro, alguma coisa, um espírito? Vê se tem lógica, vê se faz sentido isso. E depois ele vai falar do lobo. Ué, peraí, é Satanás espírito e ao mesmo tempo lobo? Quem seria o lobo? É óbvio que Jesus Cristo, quando faz uma referência de ladrão nas Escrituras, está falando dos sacerdotes, pô. Aqueles que se prostituíram com a mamãe Babilônia. É óbvio que é isso. E que o lobo são os 7 reis da terra. A primeira delas é quem? Egito. Segunda, Assíria. Terceira, olha só, terceira, Babilônia. Quarta, Medo-Pérsia. Quinta, Grécia. E sexta, Império Romano, pô. Império Romano. O primeiro templo foi destruído por quem? O templo que foi construído pelo rei construído pelo Salomão. Foi destruído por quem? Pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, pô. É um exemplo de um grande lobo. E por que esse lobo fizeram Israel cativo? É disso que Jesus Cristo está falando em João capítulo 10. Só que muitos religiosos, líderes religiosos, pegam as escrituras de uma forma tendenciosa para querer colocar na mente das pessoas que esse ladrão lá de João 10 é um espírito que cai do céu porque brigou com Deus. Um ser todo poderoso, ora, iria deixar anjos brigar lá no seu reino. Como é que pode um negócio desse? É o quê? Virou a casa da mãe Joana, o reino dele? Virou cidade dos homens? Cidade de Deus, onde fica um monte de galinha correndo lá no céu? Nós sendo pai aqui, humanos, a gente não deixa, cara, os nossos filhos brigar na nossa casa aqui, ó, fazer bagunça. Como que Deus, que tem todo o poder, iria simplesmente deixar anjos caírem na porrada lá no céu? E depois ele, caramba, não, vocês estão brigando, estão comendo um ou outro na porrada aqui no céu, no meu reino. Eu não estou gostando disso, não. Eu simplesmente vou expulsar vocês daqui. E ele faz isso. Aí daqui a pouco aí vem o diabo aqui na terra. E esse diabo é exatamente o diabo que Jesus fala aqui em João 10. Que rouba as coisas da gente. Um espírito que pega, toma o teu dinheiro, toma o teu salário, toma tudo que é teu. Olha só, cara, que fantasia, que coisa sem coerência, sem lógica, que não faz sentido nenhum dentro das escrituras. É por isso, cara, que entra um monte de ateu nos meus grupos de WhatsApp que eu participo e simplesmente os caras chegam lá e bota evangélico, católico, protestante, bota judeu ortodoxo, tudo quanto é religioso dentro do bolso, cara. Por quê? Porque os caras olham pra Bíblia, caraca, isso aqui é uma fantasia, cara. A Bíblia é um lixo. A Bíblia é um lixo para eles por causa disso. Por causa disso, porque os caras, eles não sabem identificar o que é uma figura de linguagem dentro das escrituras. Simplesmente pegam Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14 e isolam.
Ezequiel 28 está falando de quem? Está falando de um homem. Está falando de príncipe de Tiro, rei de Tiro. Um homem. Isaías capítulo 14. Está falando de quem? Está falando do rei da Babilônia, Nabucodonosor da Babilônia. Eles colocam isso, o rei de Tiro e Nabucodonosor da Babilônia, como se fosse diabo que cai do céu, espírito que briga com Deus. É um absurdo, cara. E as pessoas acreditam nessa merda, nessa fantasia criada por eles. Acreditam nisso, simples assim. Agora vamos voltar lá para Lucas capítulo 21, para a gente não perder o foco. Vamos lá. 22. Porque aqueles dias serão o dia do castigo, ou seja, o grande juízo que estava para cair sobre Jerusalém. E neles acontecerá tudo o que as escrituras sagradas dizem. O que está falando aqui? Que tudo será cumprido. Aqui Jesus Cristo não está falando assim, ó. Acontecerá só algumas coisas que falaram lá nas escrituras. Só algumas coisinhas que foram faladas por meio dos profetas. Só isso que vai acontecer. Não, aqui ele está falando. Pega a tua Bíblia aí e analisa aí você aí. Lucas capítulo 21. A Bíblia que eu estou lendo aqui é da versão NVI, tá? Não, é a nova tradução da linguagem de hoje. Não é diferente. E ele deixa claro, acontecerá tudo o que foi dito por meio dos profetas. Tudo. O que está nas escrituras. Tudo. Com a destruição de Jerusalém. Vai passar aqui? Só um minutinho. Pode parar. Minha esposa acabou de passar aqui, né? Acontecerá tudo, tudo. Aí depois ele vai continuar. Ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias. Quem pegar aí a obra de Flávio Joséfo, que foi um dos grandes historiadores da época lá, né? Uma das testemunhas oculares da Guerra dos Judeus até o ano 70, vai entender perfeitamente por que Jesus Cristo falou isso aqui. Porque foi um grande massacre, né, por parte do Império Romano. Eles não pouparam ninguém. Ninguém. Eram pessoas... Hoje muitos não, porque eu sou perseguido. Eu sofro perseguição por ser um cristão. Eu sou um cristão, sofro. Vai lá ver. Entra dentro do livro de Flávio Joséfo e vai ver o que é ser perseguido como um cristão lá, daquela época, quem seguia Jesus. Vai lá ver. Eram pessoas crucificadas, queimadas vivas na cruz. Pessoas que eram presas e jogadas nas masmorras. Pessoas que eram comidas vivas por leões, lá, naquela época, quando o Império Romano invadiu Jerusalém. Pessoas que eram decapitadas, degoladas na frente de seus familiares. Mulheres que eram estrupadas na frente dos seus maridos. Vai ver lá. Entra no livro de Flávio Joséfo e analisa lá. Flávio Joséfo, os relatos. Foi uma das testemunhas oculares lá do ano 70, antes, naquele período da Guerra dos Judeus, quando o Império Romano invade Jerusalém para destruir Jerusalém e aniquilar Jerusalém, não poupar nem os sacerdotes, e fazer tudo se cumprindo aí o que o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Porque o apóstolo Paulo fala isso, que ele entra lá em Jerusalém, zomba dos santos, porque os santos foram eles, os discípulos de Jesus Cristo, os apóstolos, todos eles, né? Que só ficou vivo um, que foi o apóstolo João, para se cumprir uma das profecias de Jesus, porque ele falou para Pedro lá: Pedro, o que tu tem com isso? Se eu quero com isso, está lá em João capítulo 21, se eu quero que ele viva, o que tu tens com isso, Pedro? E depois Jesus Cristo vai falar, ele vai ficar vivo para quê?
para poder testificar aquilo que eu quero que ele fale, justamente para poder escrever o Apocalipse e alertar as 7 igrejas da Ásia que estava pronta para sofrer uma grande tribulação lá no ano 70, que começou ali mais ou menos no período de 62 depois de Cristo, pelo César Nero. E diga-se de passagem que César Nero é um dos 10 chifres, tá, que foi dada lá por Daniel, no livro de Daniel. César Nero é um dos 10 chifres que começa praticamente por ele. O 6º rei, o 6º chifre. O 6º chifre. Vamos lá, vamos continuar. Presta atenção, hein? Olha só. Depois ele vai falar: porque virá sobre a terra uma grande aflição. Que terra é essa aqui? Essa terra aqui que fala em Lucas capítulo 21, está falando de um mundo cosmo? Um planeta como todo aqui, Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo ele vai falar que a terra ele vai falar o seguinte. Depois disso ele vai falar o seguinte, ó: porque virá sobre a terra uma grande aflição. Essa terra aqui ele está falando de um mundo cosmo, ou seja, o planeta Terra? Claro que não, pô, aqui é um mundo ecumene, ou seja, um mundo habitado. É isso que Jesus Cristo está falando. Ele está falando de um mundo ecumene, mundo habitado, onde todos ali, ó, em Jerusalém, porque todas as nações se reuniram lá, se juntaram lá para se cumprir as Escrituras. Porque Jesus Cristo ele veio para os 144 mil, ele não veio para nós nos dias de hoje. Quem lê aí, por exemplo, o Apocalipse capítulo 14, vai ver que o sangue dele foi para comprar os 144 mil, aqueles que foram predestinados e eleitos. Os 144 mil que foram comprados da terra. E que terra é essa? Ecumene, o mundo habitado, e não o mundo cosmo. As pessoas, por exemplo, pegam João capítulo 3,16. Caraca, essa escritura aí, meu irmão, essa passagem é a passagem chave dentro do processo religioso, meu irmão. Porque o Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crer não morra. Que mundo é esse? É o mundo cosmo? Se for o mundo cosmo, meu irmão, então pega Apocalipse capítulo 14, que João fala lá, joga dentro do vaso e dá descarga. É uma mera contradição, pô. É óbvio que Jesus Cristo, quando ele vai falar de um mundo ali, primeiro que crer não é nem em Jesus Cristo, é crer em Deus. Já começa por aí. Mas muitos acham que tem que crer em Jesus. Ali, se você analisar bem a passagem ali, é crer em Deus. Se você pegar lá, por exemplo, João capítulo 6, vai estar escrito lá que Jesus Cristo fala o seguinte: ele vai falar que muitos estavam seguindo ele não por entender os milagres que ele fazia. Muitos não entendiam os milagres. Estavam seguindo ele por interesse próprio, porque queriam matar sua fome física. E ele vai falar lá o seguinte: vocês não devem me seguir por causa dos milagres que eu faço. É como se ele fosse falar isso, não por causa dos milagres. Vocês têm que entender. É como se Jesus Cristo quisesse que eles entendessem o objetivo dos milagres que ele fazia lá, que era justamente fazer com que eles fossem crer em Deus. Quem pegar lá João capítulo 6, eu não sei mais ou menos onde é que está o versículo, vai entender perfeitamente isso. Que o objetivo de Jesus Cristo era fazer com que eles tivessem uma crença no eterno. Então, quando você pega João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crer, não morra, mas tenha vida eterna. Ele está falando isso para quem? Para o mundo cosmo? Não, está falando isso para o mundo ecumene, o mundo habitado ali, ó. Os judeus. Jesus Cristo só veio para eles. É por isso que Jesus vai falar para a mulher samaritana: eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. É por isso.
para se cumprir o quê? Jeremias capítulo 31. E Jeremias vai falar o quê? Que a nova aliança era para Israel e Judá. Mas muitos acham que Jesus Cristo veio para poder salvar o Brasil. Salvar o Brasil de quê? O Brasil tem que ser salvo de quê? Me fala aí, de quê? Me diz. Agora me fala, muitos entram no meu Facebook, né? Algumas coisas que eu posto lá, e fala que eu vou ter um castigo de Deus para eu tomar cuidado. Não, Alexandre, toma cuidado. A mão de Deus vai pesar sobre a tua cabeça. Mas a pergunta que eu faço, peraí, caramba. Vamos levar pelo pressuposto que eu esteja dentro de uma escatologia futurista e que eu venha acreditar que Jesus Cristo ainda vai vir, que ele não veio no ano 70, ele vai vir ainda, trazendo juízo e justiça, vir nas nuvens, né? Uma figura de linguagem trazendo juízo e justiça. Digamos que eu venha acreditar nisso. Ele morre na cruz e traz a graça. Que graça é essa? Me diz aí, que graça é essa? Primeiro que a lei de Moisés ela passa a não ter mais poder. Porque quem condenava, quem matava, era a lei de Moisés. Ele morrendo na cruz, ele desfaz essa lei escrita e traz uma lei espiritual. Na mente dos discípulos. E digamos que eu seja esse discípulo, porque eu estou me incluindo dentro da escatologia futurista. Faz sentido eles falarem que eu tenho que ter medo de Deus porque Deus vai me castigar? Sendo que eu já sou salvo pela graça e não pelas obras? Olha só que loucura, cara! Que contradição! Que contradição! Não faz sentido isso. Como é que pode? Não, nós somos salvos pela graça. Foi de graça, Jesus morreu por mim. Mas eu tenho que fazer sacrifícios, cara. Eu tenho que tomar chicotada nas costas. Vem, Deus, dá uma chicotada em mim. Porra, não faz sentido. Jesus morre por mim na cruz, paga um preço desgraçado, toma tapa na cara, é esculachado, é excomungado pelos romanos. Simplesmente a religião judaica vai lá, troca ele por Barrabás, escolhe Barrabás, um bandido no lugar dele. Aí eu falo, não, eu sou salvo pela graça, porque Jesus morreu por mim. Mas eu tenho que fazer sacrifício, cara. Eu tenho que sacrificar. O preço que Jesus Cristo pagou foi uma merda. Aí pega lá, Paulo falando, em Gálatas capítulo 2, no último versículo. Se eu sou justificado por causa da lei de Moisés, então Jesus Cristo na cruz não valeu foi de merda nenhuma, foi de nada. É o que está escrito lá, o apóstolo Paulo fala isso. Olha só como é que não tem coerência, cara, que não faz sentido. E isso é levando pelo pressuposto a escatologia futurista. Só que aqui eu estou me baseando dentro da escatologia preterista consumada. Ou seja, de que Jesus Cristo já veio no ano 70 e todas as profecias já se cumpriram. Olha só. Aí ele vai continuar. Vamos voltar em Lucas capítulo 21. Olha só, hein? A terra, né? Mundo ecumênico, que é aquele mundo habitado lá, Jerusalém, de que eu já tinha falado, né? 24. Muitos serão mortos à espada. Peraí, pô. Se Lucas 21 ainda tem que se cumprir, como muitos defendem aí, né? Dentro do futurismo. Pô, se a gente pegar Israel de hoje, estão construindo robôs, cara, para guerra. E aqui Jesus fala que muitos vão morrer à espada, a fio de espadas. Agora a pergunta que eu faço para os futuristas, os teólogos futuristas, os bravos, os pica das galáxias. A pergunta que eu faço para eles. Jesus Cristo fala aqui que muitos vão morrer a fio de espada. Qual é o país, a nação, nos dias de hoje, que entra em guerra? Por exemplo, Israel. O exército lá, são que ninjas? Estão com espada nas costas lá e
e vai entrar em guerra contra outras nações? Tem, meu irmão? Com espada? Ou é arma de fogo, meu irmão? Me fala aí. Olha só, outra contradição bizarra, cara. Querer trazer isso aqui para um futuro. Jesus Cristo fala a fio de espada. E a escatologia futurista simplesmente pega Jesus Cristo e coloca ele como um merda de um mentiroso. Por quê? Ele tem que ser mentiroso, cara, porque ele fala aqui que é fio de espada. E hoje ninguém entra em guerra, nenhuma nação entra em guerra com outra nação a fio de espada, é arma de fogo. É tanque de guerra, é bazuca, é avião, é metralhadora. Faz sentido? Tem lógica? Tem lógica? Não tem. Versículo 24, muitos serão mortos à espada e outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo, ou seja, os gentios. E quem na verdade ali foi o gentio que invadiu Jerusalém? Império Romano. Império Romano, diga-se de passagem. A fera principal, a mais poderosa, da estátua do rei Nabucodonosor da Babilônia, de Daniel. Primeira fera, Babilônia. Segunda fera, Medo-Pérsia. Terceira fera, Grécia. E a quarta fera, Império Romano. E diga-se de passagem, Daniel ainda vai falar que dessa quarta fera sai os 10 chifres de uma das bestas, que são as 7 que emergem do mar, que são os 7 reis da terra, que eu já contei aqui, que eu vou repetir: Egito, Assíria. Essas duas não tem fera nenhuma. Egito, Assíria, 2. 3, Babilônia, primeira fera. Quarta, Medo-Pérsia. Quinta, Grécia, que tem a terceira. Medo-Pérsia, segunda fera. Grécia, terceira fera. Sexta, Império Romano. Aí você vai lá em Apocalipse capítulo 17. João vai falar o seguinte: 5 já caíram. Quem são essas 5? Exatamente essas que eu falei agora. Uma está de pé. Está governando. Quem era que estava governando? O Império Romano. E depois João vai falar: e a outra, quando vier, governará por pouco tempo. Apocalipse capítulo 17. E muitos futuristas, né, dentro da escatologia futurista, vai colocar que a prostituta é a religião, a igreja católica é o Papa. Não, o Papa é a prostituta. A igreja católica é a prostituta. Muitos colocam que ela é a prostituta, quanto na verdade que quem se prostituiu foi Jerusalém, Israel, que bebeu o sangue dos profetas. E Jesus Cristo fala sobre isso. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. E depois Jesus Cristo deixa claro que o acerto de contas está para cair sobre você. Você quem? Jerusalém. A mulher que está assentada, a grande nação. De Apocalipse capítulo 17. A grande prostituta. É um bagulho muito doido, meu irmão. Depois ele termina: e os não-judeus conquistarão Jerusalém até que termine o tempo de eles fazerem isso. E esses não-judeus são quem? A quarta fera da estátua do rei Nabucodonosor da Babilônia. Império Romano. Pisa e domina Jerusalém. Destrói Jerusalém por completo. E hoje o que a gente vê aí? Nos dias de hoje? Só o Muro das Lamentações e o templo. Cadê o templo de Jerusalém? Não existe. Está lá, ó, a mesquita do islamismo, dos muçulmanos. É o que está lá. É o que está lá. É isso que está lá. Aí
judeus ortodoxos e outros também que se acham judeus, né, que acham que são proselitistas. Não, eu sou um proselitista, eu sou um judeu. O cara é brasileiro e, diga-se de passagem, o cara ele é branco, né, porque os judeus, os originais, eram pretos, negros. Eram negros. Eu sou um proselitista, eu sou um prosélito. E os prosélitos, diga-se de passagem, que os prosélitos foram somente aqueles que se uniram às tribos que se perderam por causa dos assírios. Na verdade, na época de Jesus Cristo ali, só tinha 3 tribos. Apenas 3. Que ficaram unificados. E viraram praticamente ali somente a tribo de Judá, em Jerusalém. Que é a tribo de Judá, Levi e Manassés. E as outras tribos se perderam dentre os gentios. Por isso que Jesus Cristo vai falar lá em João 10 que ele precisava resgatar outras ovelhas que estavam em outro aprisco. É aí que entra, né, o apóstolo Paulo, anunciando o evangelho do reino, as boas novas, que já foi pregado há muito tempo. Hoje ninguém prega mais porcaria nenhuma. Ninguém prega nada hoje. Tudo já foi pregado. O evangelho já foi pregado. Colossenses capítulo 1, versículo 23, está claro isso lá, está no pretérito perfeito. O apóstolo Paulo falando isso. O apóstolo Paulo vai para outras nações e anuncia o evangelho do reino, fazendo o quê? Resgatando essas ovelhas perdidas, resgatando as tribos. Porque a missão de Jesus Cristo, o intuito dele era reunir justamente as 12 tribos da casa de Israel, para se cumprir o quê? Êxodo capítulo 19, fazer com que eles se tornassem reis e sacerdotes, em um reino espiritual que não tem nada a ver com esse mundo. É por isso que Jesus Cristo ele vai falar para Pilatos o seguinte: Pilatos, se você pensa que o meu reino é desse mundo, se meu reino fosse desse mundo, Pilatos, eu teria pessoas aqui para poder lutar ao meu favor, teria exército. Por isso que Jesus Cristo fala isso para Pilatos, porque é exatamente isso, o reino dele nunca foi desse mundo. E os judeus ortodoxos, eles esperam um Mashiach até hoje, porque acham que o Mashiach, Jesus, simplesmente vai voltar ainda para cumprir não sei o que nas escrituras, não sei o que. Eu estou tentando entender aqui na Taná e na Torá, que é o Antigo Testamento, né, o livro deles, para cumprir não sei o que eu estou tentando entender. Porque Isaías capítulo 2 está claro na Taná. Dentro da Taná está claro. Está claro que o reino dele ali era espiritual. Isaías capítulo 2 está falando da Nova Jerusalém. Jerusalém espiritual, onde não há choro, não há morte, não há dor, não há pranto, não há nada. E é impossível. Seria impossível Jesus Cristo simplesmente estabelecer um reinado aqui nessa terra, de forma física, onde não houvesse dor nem choro. Não faz sentido. Não faz sentido, não tem lógica. E simplesmente os judeus ortodoxos, eles esperam um Mashiach, viu? Um Mashiach para estabelecer um reinado aqui nessa terra. Esperar um Jesus Cristo vir com a coroa de rei na cabeça, um cavalo branco, igual o rei Davi. É isso? Não faz sentido. Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 65. Aí se cumpre. Aonde Apocalipse capítulo 21, João, simplesmente decifrando ali tudinho, Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 65. Falando da Nova Jerusalém, um reino espiritual que não tem nada a ver com esse planeta Terra. E é isso aí. Queria falar um pouco aí, né, com vocês a respeito desse assunto. Estamos juntos, super junto e misturado. Lucas capítulo 21, que já se cumpriu há muito tempo, lá no ano 70. Não tem como trazer isso aqui para os dias de hoje, porque senão entraria em contradição. Um abraço a todos, um grande abraço, fui!